Hoje nós vamos falar do microfone mais famoso em estúdio. Então hoje nós vamos falar do microfone condensador, ou microfone condenser, ou como os ingleses chamam, microfone capacitor, ou como os leigos falam, microfone de estúdio, aquele microfone grandão. Então o microfone condenser é um microfone muito interessante porque ele é muito versátil. Então é um microfone que a gente pode usar sempre para várias situações. É um microfone que todo mundo devia ter pelo menos um em casa. É um microfone que vale a pena ter. Se você está procurando comprar um microfone, pode ir atrás de um condenser. Mas explicando o que é um microfone condenser, o que caracteriza um microfone condenser. Imagina o seguinte, você deve lembrar lá da aula de física, no colégio, até faculdade, capacitor. Capacitor nada mais é do que duas plaquinhas metálicas, no fundo, né? Duas metálicas bem próximas. E quanto mais próximo, maior a capacitância. O microfone condenser é baseado nisso. E por ser baseado nisso, a gente tem que visualizar assim. Imagina como a gente viu lá no microfone dinâmico no outro vídeo, que tem uma membrana bem fininha de Mylar, né? Aqui nós temos essa mesma membrana bem fininha mesmo, ela tem tipo 3 microns, 6 microns, depende da marca, do modelo do microfone. É muito mais fina do que um fio de cabelo. É bem fininha mesmo, pulverizada com ouro e depositada em cima, bem próxima de uma placa metálica rígida. E qualquer variação mecânica, sonora que a gente emitir, por exemplo, está cantando no microfone, na hora que a gente fala, o microfone, a membrana vai variar esse pouquinho em relação a essa placa rígida atrás, de dentro, na cápsula separadinha. E essa pequena variaçãozinha, ela cria uma diferença de capacitância ali. E essa diferença a gente consegue fazer um circuito que transforma isso em sinal elétrico que a gente vai passar num amplificador, depois vai ouvir na caixa de som e tá tudo certo. Os microfones condenser a gente pode dividir em alguns tipos. Os mais comuns são diafragma grande, que é o tradicional que a gente vê nos vídeos, todo mundo cantando, o que mais aparece em estúdio que a gente normalmente conhece. Diafragma médio, que é nesse estilo aqui, que é um pouco mais raro, ele não chega a ser tão fino. E o microfone de diafragma pequeno. São 3 tipos de microfones, todos os 3 excelentes, todos os 3 condensers, e que podem ter uma utilização um pouquinho mais refinada para cada objetivo que você possa ter assim, na captação do som. Existe também esse daqui, que é um microfone que se chama boundary, né? Que é de superfície, que também é um microfone condenser. Você coloca ele em cima da mesa, ou coloca no chão. Eu já usei ele aqui para fazer já gravei piano com ele, principalmente ao vivo, assim, não quer pegar muito vazamento. Coloca ele dentro da tampa harmônica. Mas também dá para fazer coisas bem legais. Por exemplo, eu já colei ele no vidro do estúdio para pegar a vibração do vidro com uma bateria tocando. Então dá para você fazer umas loucuras com ele que são bem legais. Ele também é muito legal para pegar o rum da sala, às vezes pegar um som reflexivo barulhento, assim, para somar no som da sua bateria. Então dá para fazer muita coisa. Outro condenser também muito legal é o de lapela. Esse aqui é um DPA, é um top do top, assim, é muito legal esse microfone. Esse aqui eles usam muito em musical, assim, geralmente fica escondido no cabelo ou aqui do ladinho, você nem enxerga e ele capta muito bem, assim. Microfone de alta precisão também. Tudo condenser, todos eles são condenser, então a gente basicamente vai chegar na loja para comprar, os mais normais são o grande, o médio e o pequeno, né? Os outros são mais específicos assim. E o tamanho do diafragma, esse aqui, por exemplo, é um diafragma, uma cápsula, para vocês terem uma ideia. Ó. Esse aqui é uma cápsula de um médio. É a cápsula que vem dentro desse daqui. Ela vem aqui dentro, a gente coloca ele aqui dentro. Então a gente tem que ficar muito ligado que, além do tamanho, a diferença de tamanho de diafragma, na hora que a gente vai escolher um microfone condenser, a gente precisa também saber que ele pode ser dividido em mais 2 categorias. Os valvulados,
que contém uma válvula dentro, ou o transistorizado. O transistorizado ainda tem uma outra subdivisão. Tem o transistorizado com transformador ou sem transformador, que são os mais comuns de achar. Hoje em dia, quase todos os microfones que a gente acha no mercado são sem transformador. São chamados transformless. Isso começou assim, foi que no começo dos anos 70 que começaram a desenvolver esses sem transformadores. Aí você pode falar, pô, mas é pior, é melhor? Não, a mesma coisa que o tamanho do diafragma. Eles têm vantagens para uma coisa, vantagens para outras. Então a gente tem que saber o que vai e aonde vai utilizar o microfone. Hoje em dia, a maioria é sem transformador para diminuir o custo. Isso não quer dizer que é pior, não. Essa onda começou tipo assim no começo dos anos 70 com essa marca aqui, ó, com a Schoeps. A Schoeps fez, acho que foi 73, assim o ícone deles, assim, o microfone que eles construíram, que revolucionou, foi nessa época assim. E o que é? Eles pegavam o som e conseguiam transformar com toda a corrente limpa, sem nenhuma distorção adicional de um transformador. Mas por que não queriam transformador? Porque eles queriam um som direto, queriam um som clean, puro, o som real. E antes a gente não conseguia? Não, conseguia. Só que você tem que imaginar, tipo, nós não estamos falando de hoje, nós estamos falando dos anos 70, até o começo dos 80 ainda. Tudo tinha transformador. Então, sua mesa de som tinha transformador de entrada, tinha transformador aqui, tinha transformador no bus de saída, tinha transformador no retorno do fone, tinha centenas de transformador numa mesa grande. Então, com tudo isso de transformador, são distorções harmônicas que você vai acrescentando em cadeia. E o microfone ainda tem outra para deformar, era isso que incomodava os engenheiros de som na época. Então, naquela época, eles precisavam de um som mais limpo, queriam sair um pouco. A moda seria gravar mais limpo, porque nós já teríamos transformadores em todas as outras etapas. O problema é que tudo foi evoluindo e hoje quase nada mais tem transformador. Hoje os microfones novos não tem transformador, as plaquinhas de som, tipo essas mais simples, eu vou mostrar aqui a Foxrite agora, vocês devem estar vendo aí. A Foxrite, ela não tem nenhum transformador, essas plaquinhas de som que você tem em casa não tem transformador, ou seja, mas ao mesmo tempo também tem pré-amplificadores de super qualidades, high-end mesmo, tipo esse daqui, ó, um Works, que também não tem transformador de propósito, para a gente ter a corrente de sinal limpa. A gente usa isso na música erudita. É perfeito, é o que a gente está procurando. Mas assim, tem hora que a gente quer sujeira, tem hora que não quer. Então, voltou a moda de novo dos microfones com transformador. No final dos anos 80, no final dos anos 90, eu acho até, voltaram a fabricar novamente transformador. Porque quando ficou necessário ter essa distorção harmônica que inexplicavelmente é agradável para o ouvido. Então é uma combinação. Então você pode usar microfone sem transformador com com transformador, ou os dois com transformador, se você quer saturar um pouquinho mais. Tudo é uma questão de equilíbrio, balanço e estética do som que você está procurando. No caso, assim, se você for pensar de microfones atuais, a grande maioria que a gente vai achar nas lojas são microfones transformers, ou seja, sem transformador. E da mesma forma que os press. Do mais baratinho, você pega, por exemplo, um MXL, esses microfones são baratinhos, e um microfone tipo um Schoeps, que é extremamente caro. Os dois microfones têm a mesma função, mesmo tamanho de cápsula, uma diferença de preço que deve ser umas 30, 40 vezes. Mas assim, todos os dois são transformers, não tem transformador. Da mesma forma que a versão americana do Schoeps aqui, o Works, que é um concorrente deles, alta precisão também, não tem transformador. E tudo é proposital, porque eles não querem sujar o som, eles querem um som limpo. O DPA do norte da Europa, lá, o Danish Pro Audio, também não tem transformador. São microfones de excelência, todos os três, e todos os três buscam som limpo, sem nenhuma distorção harmônica. Ao mesmo tempo que a gente pode pegar um microfone tipo esse daqui, que é um condenser de diafragma grande, com transformador. Eu acho que dá para ver o transformador aqui. Tá, ó. Esse aqui é o transformador.
Então, ó, ele tem todo um circuito elétrico, tá? A cápsula está aqui, passa por aqui e entra num transformador. Isso dá uma leve colorida no som. É menos do que a gente imagina. A gente fala assim, pô, passou pelo transformador. É bem sutil. Mas qual que é a principal vantagem e desvantagem do transformador? O transformador dá aquilo que a gente chama aquela característica um pouquinho mais vintage, sabe? Vem do transformador. Parte dessa característica vem do transformador. Tem a cápsula também, tem todo o circuito todo. Mas assim, o transformador ajuda nisso. Exagerando assim, a gente pode falar que o transformador ele tem ressonância nos extremos agudos acima da audição humana, sabe? Acima de 20K. Ele tem uma ressonância e abaixo também. Então assim, só que meio que cria uma sombra, ela interfere no resto da sonoridade, essa ressonância. E isso dá um pouquinho mais de impressão de ar no som, ou de corpo, sabe? Mas é muito, muito subjetivo. Mas é muito interessante porque é agradável ao ouvido sem a gente perceber. Lógico, transformador de um microfone bom. Se a gente compra um microfone barato com um transformador, provavelmente um transformless, um sem transformador de alta definição, é muito mais macio o som. Mas nós estamos falando como se estivesse comparando microfones da mesma pedigree, assim, sabe? Então, o que é o caso aqui, ó. Esse daqui é com transformador, esse aqui é da mesma marca sem transformador. A sonoridade é um pouquinho mais direta, assim. O sem transformador, ele é mais rápido, o som é mais fiel, mais plano, a curva é mais plana mesmo a resposta, se o projeto é do mesmo pedigree. Esse aqui é um circuito inteirinho sem transformador. É baseado no circuito do Schoeps, que é inventado pela Schoeps. Então, mas é um microfone excelente, por exemplo, para gravar percussão, para gravar bateria. O meu microfone oficial de gravar tom de bateria, esse daqui, um condenser de diafragma médio e muito rápido. E ele tem a cápsula hipercardioide. Então ele evita pegar os vizinhos e pega bem o tom. E se você quiser colocar a capinha, você pode usar ele como microfone de voz para cantar, como se fosse aqueles microfones de condenser com alta sensibilidade, mas no palco. Lógico, não pode ser muito alto para não ter microfonia e tal. E também tem os microfones valvulados. Esses dois aqui são valvulados. Eles possuem válvula dentro. Os dois são da mesma marca, Groove Tubes. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse aqui, se dá para ver a válvula. Eu acho que dá. Dá. Ó, esse ele tem uma válvula pequenininha aqui dentro. Então tem todo um sistema, passa por um transformador, e isso dá uma sonoridade toda diferente também. Então o microfone valvulado tem outra característica sonora. Não quer dizer que ele é mais puro, não, que ele é mais agradável, não. Cada microfone, do mesmo jeito que pré-amplificadores e tal, tem uma característica e tem uma sonoridade que a gente tem que avaliar se é legal para o que a gente está gravando ou não é legal para o que a gente está gravando. Não existe certo e errado. Esse microfone é o melhor para tudo. Não. Várias vozes, eu faço sempre aqui no estúdio um teste cego, sabe? Eu gravo o cantor, por exemplo, vamos pegar o exemplo voz. Pego, que é geralmente o que é mais difícil de captar um som, assim. Por causa da grande variação de timbres, tem gente que tem uma voz mais pesada, mais leve, mais soprosa, mais aguda, então a gente tem muito sibilância. Então eu tenho vários condensers aqui só tem alguns, né? Mas eu coloco vários. Esse aqui, por exemplo, é um U47 FET que eu montei. Não é uma carcaça de MXL, por isso que tem essa fita aqui, porque ele não tem nada de MXL aqui, só a parte de fora. Então, por exemplo, são sonoridades bem diferentes os três. Um FET 47, um FET da MD5SC da Groove Tubes e o MD1 aqui da Groove Tubes também, valvulado. Tem voz que combina com esse, tem voz que combina com esse, tem voz que combina com esse, tem voz que combina com meus outros que tem ali. Então, cada vocalista, cada timbre, a gente faz um teste cego com o microfone. Geralmente eu faço usando um pré bem limpo, o Artworks, que é de 0 a 200, flat. Então a gente vê o microfone. Depois que a gente viu qual que é o microfone que o vocalista se sente mais confortável, que a pessoa que está cantando se sinta mais
aconchegada assim pelo som, assim, ó, tá ouvindo no fone e fala assim, ó, é isso que eu gosto, a gente faz o teste depois com os pré-amplificadores, para ver qual que é o saborzinho que a gente pode dar a mais ou não, porque tem hora que não precisa, na sonoridade para você cantar. Aí quando você vai gravar, você grava muito mais inspirado, você tá com um som que você gosta, sabe que o resultado vai ser bem legal e muitas vezes é uma combinação única que serviu para você e não serve para outra pessoa. Por isso que eu tenho essa quantidade de amplificadores aqui toda, porque é para a gente conseguir alcançar um resultado que a gente está imaginando sonoramente, certo? E assim, esses microfones, tanto valvulado quanto transistorizado, ainda tem uma outra subdivisão. Se eles são de condenser eletreto ou condenser true condenser, que eles falam, o verdadeiro condenser.